Olá, meus irmãos, graça e paz. Me chamo Eronildo Nascimento. Estou aqui gravando mais um vídeo para edificar a tua vida, a tua família e os teus amigos. E hoje eu quero trazer uma palavra segundo a vontade de Deus, né? Segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus propôs no meu coração. Nós sabemos que quem aceita Jesus tem que viver uma vida de santidade, uma vida separada do pecado. Já não pode mais viver como vivia antigamente. E será que você entende o que é uma vida separada do pecado? Uma vida de renúncia e uma vida de santidade diante de Deus. Eu peguei um versículo aqui como base, lá em Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 17, que diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estas são oposições e a outros para que não façais o que queres. Quer dizer, essa parte aqui B no finalzinho, não façais o que queres. Para quem nunca serviu a Deus, nós sabemos que estamos cheios de falhas, de erros, de vícios, né? E que é preciso modificar a nossa vida para viver o que? Uma vida santa diante de Deus, diante da sociedade, diante daqueles que nos vê. E agora, como nós falamos assim, né? Quem roubava não rouba mais. Quem se prostituía não pode de jeito maneira se prostituir mais. Quem vivia numa vida, né? Uma vida de drogas, de farra, de briga, de morte, de homicídio, era fofoqueiro, né? Vivia criando confusão. Ele já não pode ter mais esta vida, porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus e é necessário viver uma vida de santidade. Ele não pode agora fazer os prazeres da carne, o prazer que muitas vezes brota em nossos corações, em nossa mente, e não se pode mais fazer, não se pode mais dar lugar a isso. Mas nós temos que viver uma vida o quê? De santidade, uma vida palpada dentro da palavra de Deus, dentro dos conhecimentos bíblicos, parâmetros bíblicos, para viver-se uma vida de santidade. Não pode mais viver uma vida que vivíamos no passado, né? Uma vida que nós tratávamos de qualquer jeito, não tinha um ensinamento, não tinha o temor de Deus, não tinha esse temor para viver uma vida de santidade na presença de Deus. Veja que a Bíblia refere-se que quem faz a vontade da carne é a morte, está caminhando para a morte. Que morte é essa? Morte física, morte espiritual. A Bíblia vai falar dessas duas. Primeiro é uma vida espiritual morta que você vivia antes, né? Quando não conheceu Jesus, não confessou ele como único e suficiente Salvador, aí você vivia nesta vida de pecado. Você estava morto espiritualmente, né? Você vivia, você se alegrava, você brincava, você saía, mas estava morto espiritualmente. Aí o que queria acontecer? A segunda morte. Essa segunda morte se chama morte física deste corpo que nós temos. E se nós morremos no pecado, esta é uma morte definitiva. A Bíblia fala
que é necessário, através da palavra de Deus, viver uma vida de santidade. E aí você pode dizer, irmão, como viver uma vida sem pecado? Se eu sou ser humano, se eu penso, né? Eu tenho que viver neste mundo corrompido de pecado, disso e daquilo, né? De coisas que vão me levar para o pecado. Nós temos que se abster, primeiramente, dessas coisas, né? Que nos leva a pecar, que nos leva a viver uma vida que não nos aproxima de Deus. Nós temos que se afastar disso e viver uma vida santa diante de Deus. E para que a gente venha viver esta vida santa, a Bíblia nos recomenda que nós alimentamos a nossa vida espiritual. Por quê? Feito eu estava dizendo, né? Se você morre no pecado, acaba-se a chance de você ter a oportunidade de ir até Deus, de ter uma oportunidade de ser justificado pelo Filho, que é Deus, e assim ele vai modificar a tua vida através dessa confissão. Você confessa a Deus como o único e suficiente Salvador, ele vai lá diante do Pai e te justifica, e você agora passa a estar justificado diante de Deus, e você agora vai viver uma vida santa, né? Uma vida separada do mundo, chamado de dentro para fora. E isso, agora, você pode até pecar, falhar, mas agora você é justificado através de Deus, de Jesus, para com Deus. E agora você vai poder continuar a sua caminhada, né? Numa vida santa, numa vida separada, né? Numa vida justificada através de Deus. Mas para isso, você tem que se esforçar, né? Você tem que perseverar, porque neste mundo que nós estamos vivendo, há muitas coisas que podem te levar a pecar, né? Hoje tem programas da televisão que podem te levar a pecar. Músicas que falam sobre pecado explicitamente, que pode te levar a pecar. E você não pode mais acompanhar esta vida. Você agora é um crente, você serve a Deus. E agora você tem que buscar as coisas espirituais. E como é que eu busco as coisas espirituais? Aí vê, entra a importância da igreja. Da igreja, que é a casa que foi ali edificada pelo homem, para que você venha ter uma vida de santidade. Ali você vai aprender as primeiras palavras, os princípios de viver uma vida santa diante de Deus. Ali você vai, pessoas que dedicam a sua vida a aprender a palavra de Deus para nos ensinar. Aí você vai começar a engatear, a dar os primeiros passos. Aí dali você vai também a passar a manejar a palavra de Deus, a Bíblia, a conhecer como a Bíblia vai falar, porque a Bíblia ela tem muito conhecimento, né? E ali você vai agora, através daquela instituição, daquela igreja, né? Que foi consagrada ali, preparada para trazer um ensino para você, um conhecimento de quem é Deus, né? Falando, e você agora vai começar a caminhar. Daqui a pouco você está caminhando com os seus próprios pés dentro da igreja. Ali vai ter o discipulado, né? Uma vez eu já falei aqui no vídeo. Ali você vai ter a escola dominical. Ali você vai ter o culto de doutrina, o culto de oração. Ali vai ter tudo para que você possa se fortalecer espiritualmente. Você vai ter
a comunhão com os irmãos, né? Ali você vai passar a conhecer irmãos que vão falar de Deus, irmãos que vão levar, aguçar aquilo que tem dentro do seu coração, dentro da sua mente, a conhecer quem é Cristo. E ali você vai passar a ter testemunhos de pessoas que vivenciaram, né? Entregaram a sua vida porque conheceram a Cristo. E agora você está caminhando para a vida eterna, né? Antes você estava caminhando para a morte, mas agora você está caminhando para a vida eterna, uma vida com Deus. Agora você vai passar a se policiar. Como assim, irmão, se policiar? Quando vir o pecado, né, o desejo que você no passado cometia, você vai saber se sair, porque você agora tem um conhecimento da palavra de Deus, né? Quando a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Quando lá em João, né, capítulo 5, o homem lá do tanque de Betesda, no final, Jesus encontra ele, veja que estás sã, né? Permanece para que algo não aconteça na tua vida de pior. Para aquela mulher que foi apanhada em ato de adultério, né? Jesus disse, olha, cadê os teus acusadores? Não tem nenhum. Eu nem tampouco te condeno. Vai e permanece o quê? Na presença de Deus, para que não suceda coisa pior com a tua vida. Então, temos que viver uma vida santa. Temos condição de viver uma vida santa. Por quê? Hoje nós temos vários mecanismos, tecnologia, né, para aprender a palavra de Deus, escutar louvores que vão enaltecer e engrandecer o nome do nosso Deus. Por quê? Como nós, como novos convertidos que aceitamos Jesus, é necessário se aproximar o quê? De uma igreja, aprender a palavra, ali o pastor, o presbítero, o evangelista, né? O diácono, o auxiliar e o membro sempre vão trazer conhecimentos de dentro da palavra de Deus que vai lhe fortalecer espiritualmente. Aí em casa, terminou o culto, em casa continua, né? Você vai botar uma programação evangélica, você vai estar ali assistindo, se alimentando, né? E ali um louvor, né? E tudo hoje você tem como se fortalecer espiritualmente. Vai pegar a Bíblia, né? Ler a palavra, conhecer o Deus que você serve, que tem poder, que tem que criou todo esse universo e tudo que nós vemos e contemplamos com os nossos olhos, e muito mais além dos nossos pensamentos, existe mais, né? Que nós só podemos enxergar o que está aqui. Mas a Bíblia diz que tem o céu, os céus dos céus. Esse, o que nós vemos, o segundo e o terceiro céu, aonde está o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? A qual os nossos olhos não podem ver e nem contemplar, e ninguém viu, mas ele está lá. Há um Deus que está regendo tudo o que está acontecendo, ele está vendo, e nada do que você vê aqui é tudo por permissão dele. Tudo foi criado por ele. Aí, feito, eu volto a dizer, você ainda que não serve a Deus, será que você quer viver nesta vida de pecado? Uma vida a qual muitas vezes você se sente infeliz? Que muitas vezes você, quando chega de uma festa, que entra na sua casa, sente aquele vazio e sente que tudo aquilo que você fez não valeu de nada. E você fica se perguntando muitas vezes no seu coração: pequei, errei, com quem eu vou falar?
Deus, ele vai te escutar. É esse Deus que uma certa feita eu me encontrava nessa mesma situação, vazio, querendo falar com Deus, mas me sentia tão indigno por causa dos meus pecados e falhas que eu não conseguia me aproximar dele. E quando eu tive a chance e compreendi que através da sua palavra eu pude me chegar até a ele, ali eu tomei a decisão a qual mudou a minha vida e hoje eu não me arrependo de ter aceitado Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque eu estava encaminhando para a morte. Eu estava indo e a qualquer momento a minha vida eu poderia morrer e morrer sem a salvação. Porque a Bíblia diz que só é salvo aquele que confessa o Senhor como único e suficiente Salvador. Então, eu estava encaminhando para a morte e a morte eterna. Mas se você tem vida, há chance. Se você está aí do outro lado escutando esta palavra, há chance para a tua vida. A vida, ela não termina aqui. Ela não acaba aqui. Mas há uma vida após a morte. Esta vida após a morte, você só tem o direito a ela se aqui em vida você confessar o Senhor como único e suficiente Salvador e abandonar esta vida de pecado. Esta vida que te oprime, esta vida que muitas vezes deixa você infeliz. Você só sente tristeza, angústia, dor. Mas se você crê nesta palavra e que Deus existe, Deus vai mudar a tua vida. Vai ser fácil? Não. Você vai ter que lutar. Renunciar ao pecado. Renunciar às tuas falhas, os teus erros. Ver que não é como você pensa. Ou como você entende. Mas é como Deus quer para a tua vida. Você tem que viver a palavra de Deus. Eu, Eronildo, tenho que viver a palavra de Deus. E isso não é fácil. É necessário eu passar tempos lendo a palavra de Deus e deixando que isso vá fazendo efeito na minha vida. Que vá sendo depositado. E eu vou deixando isso acontecer como Deus quer, para que eu possa assim viver uma vida de santidade. Eu não posso viver uma vida de pecado. Por quê? Se eu viver esta vida dupla de pecado, mesmo eu que aceitei a Jesus, que sirvo a Deus, faça a obra na igreja de Deus, né? Lá você foi destinado a fazer a obra. Eu não posso viver uma vida de pecado. Eu não posso viver uma vida dupla. Como nós usamos um pé na igreja e um pé no mundo. Em cima do muro, você já está errando. Você tem que viver uma vida de santidade para poder chegar lá. É renúncia em cima de renúncia. Por quê? A sua vida do passado, ela muitas vezes vai querer reinar. Muitas vezes você vai querer viver, como nós dizemos, com o velho homem. Mas você tem que lutar para que venha viver uma vida de santidade. Por quê? Se você estiver na igreja e vivendo uma vida de pecado, você corre o risco de quê? Da mesma coisa que você está lá no mundo, morrer e ir para o inferno, Sheol, lugar de dor, de tormento. Isso é para você que serve a Deus também. Para mim que sirvo Deus. Se eu não viver uma vida de santidade, não me policiar, não renunciar, não tomar a minha cruz e negar a mim mesmo, eu não vou entrar no céu. A Bíblia diz que o próprio Jesus diz
eis que o reino é chegado. E ele chama os seus primeiros discípulos e chama para o arrependimento de pecado. João Batista chama para o arrependimento também. Vinde para o reino que vos preparado está. Eis que o reino está preparado, mas é necessário criar um fruto de arrependimento. É necessário se arrepender no seu coração, renunciar ao pecado e viver uma vida de santidade. Por quê? Não entra no reino dos céus de qualquer jeito. Você pode viver até uma vida de pecado. Você pode estar até em cima do púlpito pregando, dizendo que Deus faz isso e aquilo, profetizando. Mas se você não deixar esta vida de pecado, você não vai entrar no reino dos céus. Você não vai entrar na morada eterna. Você não vai estar lá do lado de Jesus. Você não vai contemplar o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Por quê? Tem que ter uma vida de santidade. Ah, irmão, então agora eu vou desistir. Eu estou na igreja há tanto tempo e eu não consegui mudar. Ah, o meu esposo não mudou, meu filho não mudou. Ah, não sei quem não mudou. E eu vejo a igreja bagunçada, eu vejo uma igreja que ainda não mudou. Meu irmão, minha irmã, não pense assim. Quem tem que mudar é você. É eu. É eu que tenho que viver uma vida de santidade. E os demais também têm que viver uma vida de santidade. Porque assim não vai entrar no reino dos céus e acabou-se. E aí agora? Ah, mas o pastor assim, o pastor assado, a irmã assada assim e tal. Mas se você que aceitou Jesus Cristo não viver uma vida de santidade, não perseverar, porque a Bíblia diz que este céu é para os perseverantes. Para quem persevera. Se você não persevera neste caminho, até a Bíblia diz que Deus ele não se agrada naqueles que recuam, que voltam atrás, mas é para aqueles que continuam, que persevera, para quem tem fé em Deus, que o melhor vai vir. É para você que não desiste, mas persevera crendo na mudança da tua vida, na mudança do próximo. É para você, mas tem que perseverar. Não pode desistir. A Bíblia diz que o céu, o inimigo, ele tenta tomar o céu à força. A Bíblia diz que se for possível, o diabo, ele se transforma em anjo de luz, Lúcifer, como você queira dizer, ou queira entender, ou como você conhece. O anjo de luz que era Lúcifer, o diabo, como nós conhecemos na atualidade, ele está aí enganando, ele está aí influenciando muitas pessoas. Ah, tem nada não, é um pecadinho. Fica aí na igreja. O teu pastor não vai descobrir não. Mas o pior de que o mundo descobrir o pastor é Deus que está vendo. Tu pecando, tu errando. E não quer se consertar diante de Deus. Você tem que temer. É a Deus que está vendo você. Porque a Bíblia diz que pior do que tudo isso é temer a Deus. Que pode matar e lançar você no inferno. Não é o homem, não. Não é o teu pastor, não é a quem você ouve como o seu líder, o seu professor, não. É a Deus que você tem que temer. É a Deus que te chamou. Ele que enviou seu filho para morrer na morte de cruz, para que você tivesse a vida eterna, o acesso à vida eterna. É esse que você tem que temer, é esse que você tem que ter medo. É esse Deus que pode mudar a tua vida. É esse que você tem que confiar. Por quê? Você morre no pecado e vai para o inferno. E agora, o que adiantou? E ainda de ir para o inferno, a Bíblia diz que quando ele vir, será destruído
o anticristo, o diabo, todos aqueles que não aceitaram a Jesus, vai para onde? Para o lago de fogo, ser destruído, e acabou-se. E agora, você tem a chance de mudar a tua vida, mudar a tua história. Será que você ainda quer continuar nesta vida de pecado? Se prostituindo, matando, roubando, adulterando? Não! Você tem que mudar, tomar uma decisão, tomar uma posição e dizer: eu não quero esta vida. Porque há vida após a morte. Mas só se vai ao céu, só se tem esta vida eterna, se você tomar uma decisão agora, com vida, porque depois da morte acabou-se. Você tem a chance agora de mudar a tua história, mudar a tua vida, e ainda não só mudar a tua vida, mudar a vida de outras pessoas através da tua vida. Você pode ser um testemunho vivo para outras pessoas. Você pode ser um testemunho vivo e alcançar milhares e milhares de pessoas. Como assim, irmão? Veja, vou trazer exemplo na palavra de Deus. Havia uma mulher samaritana. Jesus foi ter com ela. E veja que quando Jesus chegou lá no poço, se sentou em volta mais ou menos de meio-dia. Os seus discípulos tinham ido para a aldeia mais próxima para comprar pão, para se alimentar. E Jesus pede para aquela mulher dar água para ele beber. E ela diz: como tu, sendo judeu, pede água, uma mulher samaritana, e ainda não tem com que tirar água e o poço é fundo. E veja que Jesus diz para ela: se tu soubesse quem te pede de beber água, tu não só pediria água, mas pediria algo além. E ela diz assim: por acaso tu és maior do que o meu pai Jacó, que fez esse poço e nos deu de beber? Aí Jesus estava falando de algo tão glorioso e ela não estava entendendo. E disse que se ele desse água a ela, jamais ela teria sede. Aí nós levamos para o lado espiritual. Não era esta água que Jesus estava falando mais para ela. Jesus agora já não estava falando mais do terreno, mas estava falando de algo espiritual. E jamais terás sede. E terás a vida eterna. E ela, não entendendo, e Jesus falando algo para ela, e disse: olha, vai buscar o teu marido. E ela: eu não tenho. E Jesus pega, faz algo revelador que só ela sabia. E ela disse: eu não tenho. Aí Jesus diz: dissesse bem, porque tivesse 5 maridos e o que tu tem não é teu. E ela disse: por acaso és profeta? Será que tu és o Messias, o enviado de Deus? Porque revelasse coisas que só um profeta podia revelar. E aquela mulher se alegrou na presença de Deus. Eu vou chegar no ponto vital, no ponto que vai nos esclarecer. E ela pega agora e, quando escuta esta palavra, ela se converte e vai até o seu povo e diz: olha, eu encontrei um homem, eu encontrei um profeta, eu encontrei o Messias, aquele que revelou a minha vida. E agora ela começa a fazer o quê? A pregar a palavra de Deus para aquele povo, os samaritanos. Começa a anunciar que Jesus havia aparecido e tinha revelado a sua vida. Veja a transformação. Aquela mulher estava ali, havia uma grande divisão, né, entre os judeus e os samaritanos, porque ela não sabia onde deveria adorar. Uns dizem que nós deveremos adorar em Jerusalém. Havia uma divisão, mas
Jesus pega e fala para ela, chegará uma hora que ninguém irá adorar em Jerusalém ou em Samaria ou em qualquer outro lugar. Mas Jesus estava falando que iria unificar, que não importaria aonde o povo adoraria a Deus, porque em qualquer lugar que importasse que adorasse era em espírito e em verdade. Jesus estava falando que ele iria ser crucificado e através da crucificação não importaria mais aonde adoraria o Senhor, mas em qualquer lugar você poderia invocar a Deus e Deus iria fazer presente na tua vida. O que eu quero dizer? Jesus fez com que o povo entendesse. Aquela mulher entendeu. Foi falar do Evangelho. Foi falar de um homem. Foi anunciar o Messias. E você também pode, meu irmão. E aquela mulher, quem sabe, chegou em Samaria, ganhou muitas pessoas para o Senhor. Você pode ser uma bênção de Deus, ganhar muitas pessoas para o reino de Deus. Ser um missionário, né? Ganhar almas para o reino de Deus. Depende de você. Para onde é que você está sendo encaminhado? Para a morte eterna? Será que você quer viver nesta vida de pecado e ir para a morte eterna e não ter mais volta, não ter mais solução? E aí agora? Ou você quer encaminhar-se para o reino dos céus? Para isso, basta você confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Para isso, basta para você que serve a Deus, abandone o pecado, não viva nesta vida de pecado, mas viva uma vida santa diante de Deus. Uma vida paupada nos preceitos da palavra do Senhor. Procure compreender mais a palavra de Deus. Mas, irmão, eu não sei ler, eu não sei escrever, mas se você se esforçar, você não vai ser só um ouvinte, mas você vai ser um leitor da palavra de Deus. E você vai conhecer mais do seu Deus, o quanto Ele tem para te oferecer e quanto poder Ele tem para operar na tua vida e na vida dos demais, né? Você vai ouvir o seu pastor, o seu líder, né, na igreja, mas procure alguém que possa lhe ensinar a leitura e vá orando a Deus, porque Deus tem poder de transformar, de te libertar, tirar esta trava dentro da tua mente. Porque muitas vezes, por nós tanto tempo, né? Tem gente que começou pequeno na escola, aos 7 anos, não conseguiu ler e se criou uma trava, né? Procura um psicólogo, fale com ele, procure um professor, né? Que ensine o alfabeto para você. E se você não consegue, não tem como encontrar um professor, procure no YouTube. Peça para o seu neto, peça para o seu filho, né? Peça para um amigo, ele vai te alfabetizar e você vai passar a aprender a palavra de Deus. Está aqui, ó. Tem muitos livros para você conhecer e ler, de Gênesis a Apocalipse. E você vai aprender. E você agora vai passar a conhecer a palavra de Deus. Você não vai ser mais só um ouvinte da palavra de Deus. Deus vai te ensinar plenamente as coisas dele. Você vai vivenciar espiritualmente e vai vivenciar pessoal. Você vai ter o prazer de ler. Deus, ele te dá. Basta você pedir. Se você procurar no YouTube, você vai ver testemunho de pessoas que aprendeu a ler a palavra em casa. Mas se você não tem condição, busque alguém que te alfabetize.
alguém que ensine o alfabeto para você. Busca um irmão, né, dentro da congregação, se não tiver, o seu professor lá da escola dominical, o seu filho, o seu netinho, né, alguém mais próximo que sabe, e você chega lá com fé e determinação. Tem que ser determinado. Você chega lá, em nome de Jesus. Esta foi mais uma palavra de Deus que edifica a nossa vida. Se você tem alguma dúvida, é só perguntar aí nos comentários e eu vou lhe ajudar. Vamos criar um grupo de oração, né? Vamos orar, faça o seu pedido aí e eu vou estar orando aqui pela tua vida e a vida da tua família e dos teus amigos, né? Se há alguém que precisa e está necessitado, vamos orar junto. A nossa fé, a minha fé e a sua fé unida para com Deus, nós vamos vencer todas as barreiras em nome de Jesus. E que Deus assim abençoe a tua vida. Vamos fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Vamos lá. Pai bendito e maravilhoso é o Senhor. Eu te dou graças. Eu confio em ti, Deus. Sei que estás aí no céu a me ouvir e a ouvir a cada pedido de oração, a cada clamor, a cada pessoa que está orando neste momento, Senhor. Senhor, eu sei que tu recebes as nossas orações, que através do Espírito Santo que intercede por nós, que leve até o Senhor, ó Pai, as nossas orações. Eu te peço, abençoe, meu Pai, cada um que está escutando esta palavra, vai operando na vida dele, meu Pai. Se tem alguma dificuldade, Senhor, ajuda a ele vencer, a ela vencer, meu Pai, esta dificuldade, em nome de Jesus Cristo. Ó, meu Pai, se há algum enfermo, algum que está enfermo, meu Pai, precisando de um milagre teu, opera, meu Pai, em nome de Jesus, através desta oração. Ó, meu Pai, que o Senhor assim abençoe esta pessoa que não é a minha pessoa, mas é a tua pessoa, meu Pai, que faz. Recebe esta oração, recebe estas palavras, em nome de Jesus. Ó, meu Pai, ajuda aqueles que estão fracos, caídos, meu Pai. Levanta em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e falhas, mas sejais conosco. É assim que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.